O réu ficou impassível o tempo todo. Você sabe o que realmente aconteceu. Eu sei o que realmente aconteceu. O senhor sabe o que realmente aconteceu. E se eu conseguisse sair, acho que é possível que eu pudesse matar novamente. Estes são os Killer Kids, crianças que cometeram crimes tão frios, tão calculados, que até os detetives mais experientes ficaram sem palavras. A menina de 15 anos, Carly Gregg, foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por matar sua mãe e tentar matar seu padrasto. E hoje, você vai testemunhar os momentos chocantes em que esses jovens assassinos receberam suas sentenças de prisão perpétua diante das câmeras. Alguns desabam, outros permanecem frios como gelo, e alguns não demonstram absolutamente nenhum remorso, mas espere até ver a última. A reação dela vai te deixar em choque. Carly Gregg. Essa é a história de Carly Gregg, uma adolescente de 15 anos cujas ações chocaram um tribunal inteiro no estado do Mississippi em março de 2024. As acusações, assassinato e tentativa de assassinato. Mas o que aconteceu dentro daquela casa de família foi algo que ninguém poderia ter previsto. Carly vinha perdendo o controle, fumando maconha com frequência, e seus amigos começaram a se preocupar. Um deles finalmente contou tudo para a própria mãe, esperando que aquilo ajudasse a impedir a queda livre, mas esse aviso deu início a uma cadeia de eventos mortais. A mãe de Carly, Ashley Smiley, uma professora de 40 anos, ficou furiosa ao descobrir tudo. No momento em que chegaram em casa, Ashley entrou no quarto de Carly, determinada a encontrar o esconderijo. Mas o que aconteceu em seguida foi captado por uma testemunha silenciosa, a câmera de segurança da sala de estar da família. Em uma reviravolta aterrorizante, Carly sacou uma arma e atirou fatalmente na própria mãe. Mas não parou por aí. Ela pegou o celular da mãe, mandou uma mensagem para seu padrasto Heath Smiley, fingindo ser Ashley, e o atraiu de volta para casa. Quando ele entrou pela porta, ela puxou o gatilho novamente. Ferido, mas vivo, Heath conseguiu tomar a arma dela e ligou para o 911 em um pedido desesperado por ajuda. Carly, ao perceber a gravidade do que tinha feito, fugiu com uma amiga. Em questão de minutos, a polícia chegou e encontrou Heath sangrando e em estado de choque, antes que os paramédicos o levassem correndo para o hospital. Carly foi capturada algumas horas depois, mas o drama no tribunal estava apenas começando. Enquanto os promotores apresentavam a chocante sequência dos fatos, a defesa contra-atacou com uma alegação surpreendente. Carly seria vítima da própria mente. Segundo eles, ela sofria de um transtorno mental não tratado e não tinha controle sobre suas ações. Carly had been suffering from a mental illness that Carly was not aware. Quando a operadora do 911 que atendeu a ligação de Heath subiu ao banco das testemunhas, Carly caiu em lágrimas. O policial que respondeu à ocorrência foi o próximo, e as imagens da câmera corporal revelaram o caos daquela noite. Apesar dos argumentos da defesa, os promotores pintaram um quadro bem diferente, de decisões frias e calculadas. O júri levou apenas algumas horas para decidir. Carly Gregg foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E quando você acha que não pode piorar, espere até ouvir sobre Gavin Ramsey, de 17 anos, de Medina, Ohio. Gavon Ramsey. No dia 6 de abril de 2018, um ato de crueldade inimaginável aconteceu em Ohio. Gavon Ramsey, um adolescente de 17 anos, invadiu a casa de sua vizinha de 98 anos, Margaret Douglas. O que veio depois não foi apenas horrível, foi além da compreensão. Ramsey estrangulou a idosa até a morte, mas o horror não terminou ali. Ele profanou o corpo dela, tirou fotos e gravou vídeos perturbadores com seu celular. E depois, escondeu o corpo sem vida dentro do próprio armário da vítima antes de voltar calmamente para casa. Durante 3 dias, ninguém suspeitou de nada. Isso até que a família de Margaret, cada vez mais preocupada, ligou para o 911 para relatar que ela não dava notícias. Quando os policiais chegaram para uma verificação de bem-estar, a casa parecia intacta à primeira vista, mas com a ajuda de um dos sobrinhos de Margaret, eles vasculharam mais a fundo e a encontraram no armário com o rosto e a cabeça cobertos de hematomas. Perto da porta dos fundos da casa, os investigadores encontraram uma pista vital, uma única luva de plástico. Como a carteira de Margaret havia sumido, a polícia inicialmente acreditou que se tratava de um assalto mal sucedido. O primeiro passo foi interrogar quem estava mais próximo dela, familiares, vizinhos e amigos.
Mas quando o DNA da luva não correspondia a ninguém do círculo dela, os investigadores chegaram a um beco sem saída, até que outro incidente revelou toda a verdade. Poucos dias depois, chegou uma denúncia sobre um roubo de carro nas proximidades. O suspeito? Um criminoso conhecido chamado Zachary. Ao ser interrogado, Zachary surpreendeu os policiais ao revelar que seu cúmplice no roubo era ninguém menos que Gavon Ramsey. Os detetives chamaram Ramsey não pelo assassinato, mas para interrogá-lo sobre o carro roubado. Antes de liberá-lo, conseguiram permissão da mãe dele para verificar o celular. O que encontraram naquele aparelho mudou tudo. Escondidas na galeria de fotos estavam imagens e vídeos do corpo de Margaret Douglas, provas que mostravam tudo com uma clareza perturbadora. Ramsey foi imediatamente levado de volta para ser interrogado. No início, ele negou tudo, mas quando os policiais mostraram o que haviam encontrado no celular, Ramsey desabou. Confessou não só o assassinato, mas todos os detalhes repugnantes. Os policiais precisaram dar a notícia para os pais dele, que ficaram em choque e arrasados. O caso agora estava fechado. Ramsey foi oficialmente acusado como adulto. Durante o julgamento, a promotoria buscou a pena mais severa possível. A defesa alegou que Ramsey sofria de problemas mentais e não precisava de prisão, mas sim de tratamento. Mas as provas eram esmagadoras. O clima no tribunal ficou pesado quando os entes queridos de Margaret contaram como a perda dela foi sentida profundamente, não só pela família, mas por toda a comunidade. Então, a mãe de Ramsey subiu ao banco das testemunhas. Lutando contra as lágrimas, ela assumiu a culpa, dizendo que falhou com o filho, mas ainda acreditava que ele tinha um bom coração por trás de tudo aquilo. Ramsey pediu desculpas ao tribunal, mas no fim, isso não mudou nada. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E se você achou que os crimes de Gavon Ramsey foram os piores que ouviria hoje, prepare-se. O próximo caso leva a escuridão a um novo patamar. Christopher Gribble. Agora vamos falar sobre Christopher Gribble, um nome que ainda assombra os tribunais de New Hampshire. Com apenas 19 anos na época, Gribble enfrentava várias acusações, incluindo assassinato por um crime tão violento que chocou até mesmo os detetives mais experientes. Aconteceu em 4 de outubro de 2009. Gribble, junto com outros 3 adolescentes, Steven Spader, de 17 anos, Quinn Glover e William Marks, invadiu a casa de Kimberly Gates, de 42 anos, enquanto ela dormia ao lado da filha de 11 anos, Jamie. O que aconteceu em seguida foi puro terror. Armados com facões, os adolescentes lançaram um ataque brutal e sem sentido. Kimberly foi morta na hora, mas, milagrosamente, a pequena Jamie sobreviveu, por pouco. Apesar de gravemente ferida, ela conseguiu ligar para o 911, dando à polícia uma chance de capturar os assassinos. Enquanto fugiam, os agressores seguiram para a casa de um amigo de 18 anos, Alton Savoy. O plano? Usá-lo como álibi quando inevitavelmente a polícia batesse a porta, mas não demorou muito para tudo desmoronar. Savoy não conseguiu sustentar a mentira sob pressão e, um por um, os adolescentes foram presos. No tribunal, a promotoria escancarou a verdadeira dimensão do horror. O primeiro policial a chegar na cena descreveu um nível de violência que abalou até os investigadores mais calejados. Um por um, os co-réus começaram a ceder. Quinn Glover subiu ao banco das testemunhas e confessou que Gribble e Spader haviam planejado o ataque. Ele pediu desculpas publicamente por sua participação. William Marks fez o mesmo. O juiz aplicou sentenças severas. Marks recebeu de 30 a 60 anos de prisão, enquanto Glover foi condenado a cumprir de 20 a 40 anos. Mas os holofotes continuaram sobre Gribble. Após sua prisão, ele confessou tudo em detalhes arrepiantes. Porém, quando o julgamento começou, tudo mudou. Gribble alegou de repente que era insano, disse ter sofrido abusos na infância e afirmou que não estava mentalmente são no momento do crime. Apontou o dedo para Spader, dizendo que ele era o líder do grupo. Em um dos momentos mais perturbadores do julgamento, Gribble descreveu o ataque sem demonstrar nenhum sinal de remorso, deixando o tribunal em silêncio absoluto. A promotoria sabia que precisava provar sua sanidade além de qualquer dúvida. Por isso, convocou a terapeuta de Gribble, que disse ao tribunal que, embora ele fosse claramente perturbado, não era legalmente insano. Um psicólogo que já havia testado Gribble confirmou o mesmo. Até sua própria mãe depôs, revelando que ele já havia demonstrado sinais de fantasias homicidas no passado.
O júri deliberou, e então veio o veredito: culpado. Antes da sentença, o marido e pai das vítimas, que estava fora da cidade a trabalho naquela noite, falou diante do tribunal, compartilhando o peso esmagador da sua perda. O juiz condenou Gribble à prisão perpétua, não sem antes emitir uma dura repreensão. E quanto a Autumn Savoy, o chamado álibi, ele foi condenado por conspiração e recebeu uma pena de 5 a 12 anos. Foi libertado condicionalmente em 2015. Contra todas as probabilidades, Jamie, aos 11 anos, se recuperou dos ferimentos e seguiu em frente com a vida, mais forte do que nunca. Gribble e seus cúmplices continuam atrás das grades, mas acredite se quiser, essa não foi a última vez que adolescentes deixaram o mundo em choque. Brian Cohy. Agora vamos falar sobre Brian Cohy, um jovem de 19 anos cujo caso deixou o estado do Colorado em choque em fevereiro de 2021. A acusação, assassinato, mas a forma como ele executou o crime e o que veio depois gelou todos até os ossos. Cohy escolheu como alvo um homem de 69 anos chamado Warren Barnes. Sem aviso ou provocação, ele esfaqueou o idoso até a morte. Mas o que realmente horrorizou os investigadores não foi apenas o assassinato, foi o que aconteceu depois. Brian não fugiu nem tentou esconder o crime. Em vez disso, levou partes do corpo de Barnes para casa. Então, em 1º de março, sua própria mãe se deparou com uma cena macabra de restos humanos escondidos dentro da casa. Em estado de choque absoluto, ela ligou para o 911. Quando os policiais chegaram e confrontaram Brian, esperavam resistência. O que encontraram foi ainda mais perturbador. Brian estava calmo, composto e assustadoramente honesto. Confessou o crime quase de forma casual, detalhando cada passo horrível sem hesitação. Os detetives mal conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. No tribunal, o clima era pesado. A mãe de Brian ainda tentava assimilar o horror do que o filho havia feito, em prantos, enquanto os promotores apresentavam as provas. Ela não estava apenas testemunhando um julgamento, estava testemunhando a destruição de tudo o que pensava saber. Cohy, cuja obsessão por serial killers e pela morte o assombrava desde a infância, se declarou inocente por insanidade, mas o júri não acreditou. O tribunal o considerou culpado. E antes que a sentença fosse proferida, sua mãe, com o coração partido, falou diante do juiz, implorando por misericórdia, por compreensão, por qualquer coisa que poupasse seu filho. Mas o resultado era inevitável. Brian Cohy foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Um assassino frio, calculista e, ainda assim, apenas um adolescente. Brian Cohy é um exemplo claro de um jovem agindo como se fosse louco. Mas será que Brendan Deppa pode ser considerado ainda mais insano? Brendan Deppa tinha apenas 17 anos, um estudante do ensino médio na Flórida. Mas o crime que ele cometeu no dia 21 de fevereiro de 2024 chocou o estado inteiro. Deppa foi acusado de agressão agravada depois de atacar violentamente Joan Nagy, uma assistente educacional designada para ajudá-lo durante o horário escolar. O motivo? Seu Nintendo Switch tinha sido confiscado. O que veio depois foi um ataque brutal. Joan sofreu uma concussão grave, 5 costelas quebradas e perda parcial da audição. Aquele corredor, naquele dia, virou um pesadelo. Não demorou para as autoridades entrarem em ação. Assim que Deppa foi contido, os policiais chegaram e o levaram sob custódia. Na audiência, a tensão era visível. Sua mãe, visivelmente abalada, implorou ao tribunal por compaixão. O advogado de defesa reforçou o apelo, lembrando ao juiz que Deppa tinha diagnóstico de autismo e TDAH. Ele não enxerga o mundo como nós, argumentou o advogado. Ele tem dificuldade em entender as consequências. Mas o juiz não se comoveu. Destacou a falta de remorso de Deppa e o fato de que o adolescente nunca se desculpou, nunca demonstrou arrependimento. O tribunal insistiu que era necessário haver responsabilização. E no fim, Brendan Deppa foi condenado a 5 anos de prisão, seguidos por 15 anos de liberdade condicional. Mais um adolescente cuja raiva levou à tragédia, mas desta vez tudo por causa de um videogame. Ainda assim, por mais chocante que o caso de Deppa tenha sido, há outra história vindo aí que leva o caos um passo adiante. Porque desta vez, o alvo não foi um professor, foi um policial, Jonathan Belton. Vamos ao caso de Jonathan Belton, de 16 anos, agora enfrentando acusações de assassinato em Illinois.
No dia 28 de dezembro de 2008, o policial Mason Samborski abordou Belton por dirigir sem carteira. Em vez de levá-lo até um parente para confirmar sua identidade, Belton guiou o policial até a casa da namorada. Foi lá que tudo virou tragédia. Uma discussão começou e Belton atirou fatalmente no policial. No tribunal, a namorada de Belton testemunhou junto com outro policial que respondeu à ocorrência. Após longas deliberações, o júri anunciou o veredito. Antes da sentença, a família do policial morto falou, com a irmã dele se dirigindo ao tribunal em um discurso emocionado, até que um homem na plateia interrompeu de repente. Quando Belton teve a chance de falar, virou-se para a própria família e disse que sairia em breve. O juiz discordou, sentenciando-o à prisão perpétua. Mas o momento audacioso de Belton no tribunal não foi o único digno de atenção. Russell Burrow. Agora vamos relembrar o caso assustador de Russell Burrow, de 17 anos, que foi julgado em Rhode Island por triplo homicídio. No dia 30 de julho de 2012, Burrow abriu fogo em um conjunto habitacional, matando 3 pessoas, incluindo uma criança de 2 anos chamada Shemika Barrows e o namorado da mãe dela. No tribunal, a promotoria apresentou os detalhes brutais. A avó de uma das vítimas fez um depoimento comovente, seguida pela mãe da vítima, que se dirigiu diretamente a Burrow. No fim, o juiz impôs uma sentença de prisão perpétua. Alguns tentaram relacionar as ações de Burrow a problemas de saúde mental, mas nem isso chega perto da perturbadora história de Cyntoia Brown, no Tennessee. Aiden Fucci. Conheça Aiden Fucci, o adolescente da Flórida por trás de um dos crimes juvenis mais perturbadores dos últimos tempos. No dia 9 de maio de 2021, em St. John's, Flórida, Fucci, com apenas 14 anos, esfaqueou brutalmente Tristan Bailey, de 13 anos, nada menos que 114 vezes, abandonando o corpo na mata. Ele achou que tinha escapado, até que surgiram imagens de vigilância e outras provas. Um dos vídeos mostrava a mãe de Fucci tentando lavar o sangue da calça jeans dele. Outro, um clipe no Snapchat com Fucci sorrindo dentro de uma viatura da polícia, logo após o assassinato. Apesar de serem colegas de classe e vizinhos, Fucci não demonstrou nenhum arrependimento. Mesmo na detenção, imagens mostravam ele conversando calmamente com os pais, completamente indiferente. Julgado como adulto, Fucci enfrentou acusações de assassinato em primeiro grau. As provas eram esmagadoras. A arma do crime, as filmagens das câmeras de segurança e os testemunhos, inclusive de sua própria namorada, traçaram um retrato de um ato premeditado e calculado. Mas foram os depoimentos das famílias das vítimas que realmente emocionaram, especialmente quando a irmã de Tristan apresentou 14 bolinhas em formato de coração, cada uma representando uma facada. O tribunal condenou Fucci à prisão perpétua, um crime horrendo cometido por um adolescente de apenas 14 anos. Mas, por mais chocante que isso seja, espere até ouvir o que aconteceu quando uma menina de 12 anos chamada Morgan Geyser entrou em cena. Morgan Geyser. Essa é Morgan Geyser, uma menina de 12 anos de Waukesha, Wisconsin, acusada de tentativa de assassinato da sua melhor amiga, Peyton Leutner. Em 31 de maio de 2014, Morgan e sua amiga Anissa Weier, ambas com apenas 12 anos, colocaram em prática um plano assustador. Elas atraíram Peyton até uma área de floresta e a esfaquearam 19 vezes. O motivo? Tentar agradar o personagem fictício da internet, Slender Man. Milagrosamente, Peyton sobreviveu. Ela rastejou até uma estrada próxima, onde foi encontrada e socorrida. Apesar da gravidade do ataque, Geyser não demonstrou nenhum arrependimento. Imagens do interrogatório mostraram a garota cantando e dançando, completamente indiferente. As duas foram julgadas como adultas. Geyser respondeu por tentativa de homicídio em primeiro grau. Com provas claras e a opinião pública em choque, o resultado era previsível. Ela foi condenada a 40 anos à prisão perpétua, com tratamento psiquiátrico obrigatório. Alguns dizem que ela era apenas uma criança perdida em uma fantasia. Mas como isso se compara a um caso de fúria no trânsito que quase terminou em morte? Brian Holmes. Este é Brian Holmes, um jovem de 18 anos que transformou uma rodovia da Flórida em seu campo de tiro pessoal. Em uma manhã de setembro, na State Road 415, Holmes dirigia de forma imprudente, sem os faróis acesos, e bateu na traseira de outro carro, mas não parou por aí. Ele emparelhou com o SUV e abriu fogo, disparando 7 vezes.
Milagrosamente, a vítima não foi atingida. Holmes alegou depois que estava mirando apenas nos pneus. Mas, segundo o relato da vítima, foi um ataque deliberado e aterrorizante. Os policiais do condado de Volusia conseguiram localizá-lo rapidamente usando um sistema de leitura de placas. E durante a prisão, uma arma de fogo caiu de sua cintura, apesar de ele ter afirmado anteriormente que estava desarmado. Holmes foi acusado de diversos crimes: agressão agravada com arma letal, disparo a partir de um veículo, tiro contra um carro ocupado e porte ilegal de arma escondida. Um surto violento por causa de raiva no trânsito. Mas como isso se compara a um menino de 11 anos que levou um plano mortal para a escola? Quincy Tuttle. Este é Quincy Tuttle, um menino de 12 anos que quase transformou uma briga escolar em um massacre. Armado com uma pistola calibre .22, várias facas e mais de 400 munições, Tuttle chegou preparado para algo muito mais sinistro do que um dia normal de aula. O plano foi descoberto quando sua mãe percebeu o sumiço de facas da cozinha e avisou a escola. O que se seguiu foi um confinamento de 2 horas e a prisão de Quincy. Ele foi acusado de tentativa de agressão, porte de arma de fogo e de levar armas para a escola. Conforme o caso avançava, revelou-se um lado assustador do jovem. Tuttle acabou se declarando culpado de várias acusações, incluindo tentativa de agressão em 1º grau e porte de arma em propriedade escolar. O tribunal o sentenciou a 2 anos de detenção juvenil. Tudo teria começado, supostamente, para proteger um amigo. Mas o próximo caso é sobre um garoto que matou a própria mãe por causa de uma nota ruim. Gregory Ramos. Este é Gregory Ramos, um adolescente de 15 anos que assassinou a própria mãe em um crime que chocou DeBary, na Flórida. Em 2 de novembro de 2018, Ramos estrangulou Gail Elaine Cleavenger após uma briga acalorada por causa de uma nota baixa. Mas não foi apenas o ato, foi o que ele fez depois. Ele enterrou o corpo debaixo de uma fogueira da igreja e limpou a cena do crime de forma tão cuidadosa que impressionou os investigadores. O nível de planejamento por trás do assassinato era assustador, especialmente vindo de alguém tão jovem. Ramos enfrentou acusações graves: assassinato em 1º grau, ocultação de cadáver e adulteração de provas. Ele se declarou culpado. 2 de seus amigos, Dylan Kegler e Brian Porras, também foram acusados de ajudar a encobrir o crime. Com provas incontestáveis, depoimentos emocionados das vítimas e a frieza calculada do crime, o resultado foi inevitável. Ramos foi condenado a 45 anos de prisão. Assassinatos dentro da família são arrepiantes. Mas o próximo caso? Austin Myers levou a brutalidade a um novo nível. Austin Myers. Este é Austin Myers, um adolescente de Ohio que transformou um plano de roubo em um assassinato a sangue frio. No dia 28 de janeiro de 2014, Myers, junto com Timothy E. Mosley, assassinou Justin Beck, de 18 anos, em Waynesville. Myers conhecia Justin desde a época da escola. O plano? Roubar o cofre do padrasto de Justin. Mas o que começou como um assalto rapidamente se transformou em algo muito pior. Os dois emboscaram Justin, esfaqueando e estrangulando a vítima até a morte. Durante o julgamento, Myers foi acusado de homicídio qualificado. Embora Mosley tenha sido o autor das facadas, os depoimentos revelaram Myers como o mentor de tudo. Ele chegou a tentar obter produtos químicos para dissolver o corpo e depois disparou 2 tiros contra os restos mortais de Justin. A família de Justin, devastada, falou no tribunal relatando a dor causada pelo assassinato. No fim, Austin Myers foi condenado à morte, tornando-se a pessoa mais jovem no corredor da morte em Ohio. Seu plano de futuras mortes foi interrompido cedo, mas no próximo caso, Marlin Joseph não foi detido a tempo, e o resultado foi devastador. Marlin Joseph. Este é Marlin Joseph, um homem cuja raiva incontrolável transformou uma simples briga entre crianças em um duplo homicídio aterrorizante. No dia 28 de dezembro de 2017, em West Palm Beach, na Flórida, uma discussão entre a filha de Joseph e a filha de Kira Cowell terminou em banho de sangue. Em um ato chocante de violência, Joseph executou Kira e sua filha pequena.
Ele foi acusado de homicídio qualificado, e as provas contra ele eram esmagadoras. Testemunhas oculares, um histórico violento e a brutalidade do crime não deixaram margem para dúvidas. Em 26 de fevereiro de 2020, Joseph foi condenado à morte, a primeira sentença do tipo no condado de Palm Beach desde 2002. O júri considerou os assassinatos especialmente cruéis e calculados, e a pouca idade da filha de Kira tornou tudo ainda pior. A fúria de Joseph tirou a vida de 2 pessoas inocentes, mas agora conhecemos Mackenzie Child, cuja inveja não só destruiu relacionamentos, ela detonou uma tragédia. Mackenzie Shirilla. Esta é Mackenzie Shirilla, uma adolescente e aspirante a modelo, cuja suposta tentativa de suicídio acabou virando um caso de duplo homicídio em Ohio. Em uma batida de carro horrível, Mackenzie dirigiu seu Toyota Camry a 100 milhas por hora direto contra um muro de tijolos, sem sequer tocar no freio. Seus passageiros, Dominique Russo, de 20 anos, e Dave Flanagan, de 19, morreram na hora. O que os investigadores descobriram em seguida foi assustador. Mackenzie estava em um relacionamento fracassado com Dominic e tudo indicava que o plano mortal era um assassinato seguido de suicídio, mas apenas ela sobreviveu. No tribunal, os promotores apresentaram provas contundentes de que a colisão foi intencional e premeditada. A mãe de Mackenzie se pronunciou em um momento emocionante, mas isso não mudou o que viria. Após dias de testemunhos e tensão, o júri tomou sua decisão. Mackenzie Shirilla agora teria que arcar com as consequências fatais de suas ações. E enquanto a inveja levou Mackenzie por um caminho mortal, a história de Francesca Torres começa com um assalto fracassado e termina em assassinato. Francesca Torres. Esta é Francesca Torres, uma golpista que virou assassina quando seu plano distorcido resultou em morte. Em Suwanee, na Geórgia, Torres, junto com Nicholas Evans e Kill Miller, atraiu William Tons com a falsa promessa de um encontro íntimo, mas Tons não fazia ideia de que estava entrando em uma emboscada. O verdadeiro plano, roubá-lo. Francesca usou a sedução como isca enquanto seus cúmplices esperavam para atacar. No dia seguinte, o corpo de Tons foi encontrado por crianças do bairro, dando início a uma investigação policial que rapidamente levou à prisão do trio. Torres, Evans e Miller foram acusados de homicídio doloso e assalto à mão armada. No tribunal, Francesca ficou visivelmente abalada ao ouvir as acusações, dando início a uma batalha judicial tensa. Mas não adiantou. Todos foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Enquanto Francesca e sua gangue enfrentam o fim da linha, nosso próximo caso nos leva a uma sala de aula onde a fúria de Willard Miller resultou em morte. Willard Miller. Este é Willard Miller, um estudante do ensino médio cuja raiva por causa das notas levou a um assassinato chocante. Em um crime que abalou a comunidade, Miller matou sua professora de espanhol, Nohema Graber, com um taco de beisebol. Um ato tão brutal que deixou a cidade em choque. Julgados como adultos, Miller e seu cúmplice, Jeremy Goodale, enfrentaram acusações de homicídio qualificado. Goodale decidiu colaborar com os promotores na esperança de uma pena reduzida. Durante o julgamento de Miller, Goodale revelou detalhes assustadores de como o ataque aconteceu. O momento mais emocional veio quando o filho de Nohema Graber subiu ao banco das testemunhas, homenageando a vida e o legado da mãe. Com provas esmagadoras e testemunhos comoventes de familiares e funcionários da escola, o júri não demorou para chegar a um veredicto. Qual dessas reações mais te chocou? Conta pra gente nos comentários. E se quiser mais histórias de crimes reais como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.